curso Lições para a Eternidade. Seja bem-vindo! Este material foi elaborado para responder algumas perguntas fundamentais para aqueles iniciantes no estudo da Bíblia. Estamos encerrando a série sobre o estilo de vida bíblico. Nesta aula, vamos avaliar como deve ser nosso comportamento perante a sociedade. Existirá uma mudança externa em minha vida? Ao aceitar a Bíblia como minha regra de fé e vida, isso irá se refletir na minha vida social? Vamos abrir a Bíblia e buscar esta resposta. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura dos vestidos, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Primeiro, Pedro capítulo 3, versos 3 e 4. Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos, mas, como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. 1 Timóteo capítulo 2, versos 9 e 10. Esses dois textos, embora pareçam direcionados apenas às mulheres, trazem princípios de modéstia que se aplicam tanto a homens quanto a mulheres. Nos dias de hoje, existem maquiagens masculinas, joias, roupas e acessórios de alto valor, tornando esse tema relevante para todos. A moda pode ser cara, e somos convidados a refletir antes de adquirir algo, considerando 3 critérios fundamentais: preço, durabilidade e discrição. Essa deve ser a régua para medir nossas compras e fazer escolhas alinhadas com os princípios da modéstia e do equilíbrio. Um esclarecimento. Quando Pedro menciona a expressão frisado de cabelo, ele se refere a uma tendência da época, adotada por mulheres gregas e romanas, que envolvia penteados elaborados com tranças e outros efeitos. Essas arrumações exigiam horas de preparo e muitas vezes incluíam fios de ouro ou prata entrelaçados nos cabelos, resultando em um visual deslumbrante, porém extremamente caro. Embora essas técnicas ainda existam nos dias de hoje, elas são geralmente reservadas para ocasiões especiais. Como devemos nos portar em nossas relações sociais nos dias atuais? Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu, e aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Romanos capítulo 13, versos 1 e 2. Nos dias de hoje, ler um texto que nos orienta a respeitar o Estado e suas autoridades pode parecer um paradoxo, considerando as inúmeras evidências de corrupção e outros crimes. No entanto, apesar dessas falhas, a ordem social ainda se mantém, impedindo o completo caos. Como cidadãos, devemos recorrer a essa estrutura quando buscamos justiça, pois o respeito às leis e às instituições é essencial para que também sejamos respeitados. Um exemplo disso foi dado pelo apóstolo Paulo, que, prestes a ser açoitado, reivindicou seu direito como cidadão romano de não ser punido sem um julgamento justo. Deem a cada um o que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Romanos capítulo 5, 13 versos 7 e 8. Devemos respeitar as autoridades, pagar nossos impostos e cumprir a lei. No entanto, isso não significa que não possamos questionar ou buscar melhorias. A orientação bíblica de não dever nada a ninguém é valiosa. Tudo o que pegamos emprestado deve ser devolvido, pois está sob nossa responsabilidade. Além disso, a devolução deve ocorrer nas mesmas condições da época do empréstimo, sempre com honestidade e compromisso. E quanto a fazer dívidas? Sim, podemos assumir compromissos financeiros, mas sempre de forma consciente,
garantindo que temos condições de honrar o pagamento no prazo acordado. Qual deve ser a linguagem do cristão? Mas eu lhes digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda a palavra inútil que tiverem falado. Pois por suas palavras você será absolvido, e por suas palavras será condenado. Mateus capítulo 12, versos 36 e 37. O cristão deve buscar uma linguagem clara e acessível, evitando o uso de palavras inadequadas, como gírias e palavrões. Além disso, deve se manter distante de fofocas e da exposição da vida íntima alheia, preservando a integridade e o respeito nas relações interpessoais. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Mateus capítulo 5, verso 37. Outra qualidade importante é ser uma pessoa honesta e cumpridora da sua palavra, evitando ser conhecido como alguém que não tem responsabilidade por aquilo que fala. Qual deve ser nossa prioridade? Não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a Nia. Sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. 1 João, capítulo 2, verso 15 a 17. Isso não significa que, como cristãos, devemos viver alheios à realidade. Pelo contrário, assim como nos preparamos para uma viagem a outro país, devemos estar atentos às nossas escolhas diárias. Bíblia deve ser o nosso guia, o filtro que usamos para avaliar se nosso estilo de vida está nos preparando para a jornada rumo ao reino de Deus. Medite na passagem de 1 Reis, capítulo 18, verso 21. Elias dirigiu-se ao povo e disse: Até quando vocês vão oscilar entre duas opiniões? Se o Senhor é Deus, sigam-no, mas, se Baal é Deus, sigam-no. O povo, porém, nada respondeu. Elias: Propõe ao povo que escolha o seu caminho. Não é possível servir a dois patrões. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. 1 Pedro capítulo 4, verso 10. Já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos, mendigando o pão. Salmo capítulo 37, verso 25. A nossa vida, dons e capacidades nos foram dadas por Deus e devem ser usados para tornar melhor o meio social em que vivemos. Devemos ser conhecidos pelo nosso caráter. Se assim procedermos, a bênção do Salmo capítulo 37, verso 25, será uma realidade em nossa vida. Terminamos aqui. Está a etapa sobre o estilo bíblico de viver. Siga-nos em nossas redes sociais na descrição. A nossa próxima aula será sobre o selo de Deus. Obrigado por chegar até aqui.